noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Empresas abrem as portas todos os dias com medo de assaltos. Só em BH e região metropolitana no ano passado foram mais de 5.000 ocorrências. Pelo menos 10 crianças e adolescentes desaparecem por dia aqui no estado. As famílias fazem de tudo para não perder a esperança. Professores da rede estadual decidem manter a greve. Moradores de Esmeraldas, na Grande BH, denunciaram sérios problemas de infraestrutura e nós fomos conferir. Problemas de infraestrutura, segurança e ruas intransitáveis. Os moradores do bairro Floresta Encantada, aqui em Esmeraldas, reclamam da situação de abandono. Você também vai ver, gente, que aumentou o número de acidentes com trabalhadores e o Ministério do Trabalho diz que as empresas estão se descuidando dos equipamentos de proteção individual e dos treinamentos. O transporte clandestino de passageiros continua a ser feito em Belo Horizonte. A PM e o DR fiscalizam, tentam impedir, mas esbarram nas liminares concedidas pela Justiça aos donos das vans. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Ser comerciante na capital e na Grande BH é viver planejando os negócios, mas também administrando o medo da violência. Nós começamos esta edição do Jornal Band Minas falando sobre o alto número de assaltos a estabelecimentos da capital e da região metropolitana. E só no ano passado foram registrados mais de 5.000 casos. Os funcionários desta empresa de pneus ainda estão assustados. Eles foram rendidos enquanto trabalhavam por pelo menos 4 homens em um caminhão-baú. Percebi um caminhão vindo, mas achei que devia ser uma entrega ou coisa do tipo e não tive nenhuma reação. Tive uma reação comum, como se fosse um carro para entrar na empresa. Aí o caminhão parou aqui bem na porta. Assim que ele parou na porta, desceu 2. Um foi para frente do caixa e o outro foi lá para o alinhamento onde eu estava. Até que chegou um terceiro nesse que estava conversando com a gente ali. E anunciou para ele parar de conversar, que já era um assalto, que já estava acontecendo. Isso tudo aí não durou 10 minutos. Os bandidos cortaram todos os cabos das câmeras de segurança e levaram os equipamentos que registravam a ação. Eles fugiram, levando uma carga inteira de pneus novos. Todo mundo ficou muito abalado, o cliente saiu correndo, demorou a voltar a buscar carro, assustado. No ano passado foram registrados mais de 5.000 assaltos a estabelecimentos comerciais na capital e na região metropolitana. Os números são menores que os registrados em 2016. Mesmo assim, quem trabalha no comércio fica assustado. A percepção de insegurança ela alcança cerca de 85% dos empresários da capital. Isso acaba gerando um impacto no próprio varejo e no comportamento do consumidor, sendo negativo, consequentemente, para o comércio. Com esta sensação, os lojistas investem mais em equipamentos de segurança, vigilância e acabam fechando mais cedo. O resultado é a queda no faturamento. O fluxo de clientes ele tende a reduzir, justamente porque a alteração do comportamento dos consumidores faz com que esses consumidores procurem estabelecimentos mais próximos da sua residência ou até mesmo recorram ao e-commerce, onde eles não precisam se expor tanto à violência. Isso acaba gerando uma redução no volume vendido pelo comércio. A polícia reconhece que ainda há uma certa sensação de insegurança. Eles pedem para que os comerciantes continuem colaborando. No caso da pessoa, comerciante ou cidadão, for vítima de crime, delito, que ele faça o boletim de ocorrência. Isso é muito importante para nós, porque a partir daí nós iremos adotar algumas ações, operações e estratégias para fazer o enfrentamento a esse delito. O major ainda alerta para alguns cuidados que os lojistas precisam tomar. Evite deixar muito dinheiro no caixa, ele vai deixar apenas o necessário para o movimento. Outra dica também que é importante relacionada à caixa é que ele evite deixar o caixa na entrada do estabelecimento, na porta. Objetos de valor devem ser guardados no local mais seguro, não ficar muito exposto. E aí a gente solicita o seguinte, e a gente vem fazendo as estratégias de aproximação, que é convidar os comerciantes para participarem das redes de comerciantes protegidos. Um galpão foi incendiado na madrugada de hoje no bairro São Cristóvão, região noroeste da capital. O incêndio teria se iniciado após uma tentativa de furto ao local. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem os detalhes. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Olha, de acordo com a Polícia Militar, esse incêndio teria começado por volta das 4 da manhã. Alguns vizinhos disseram à corporação que vândalos teriam arrombado o galpão, ateado fogo e depois fugido. A polícia acredita que os principais suspeitos sejam usuários de drogas daquela região que possivelmente estavam à procura de algo que pudesse ser usado como uma moeda de troca, Inácia. O Corpo de Bombeiros utilizou cerca de 2.000 litros de água para apagar essas chamas e também precisou ser rápido, uma vez que elas poderiam se espalhar para um galpão que fica ao lado e estava armazenado com produtos têxteis, viu, Inácia? Perigo, né? Marcelo, por enquanto é isso, mas daqui a pouquinho você volta com uma notícia gravíssima, né? Que é o desaparecimento frequente de crianças e adolescentes. Até já. Até já. Uma rua onde os buracos estão por todo lado e até moto tem dificuldade de passar. Onde o esgoto não é canalizado e os moradores precisam usar fossas que às vezes transbordam. Esses são apenas alguns dos problemas denunciados por moradores do bairro Floresta Encantada, em Esmeraldas, na Grande BH, que procuraram a nossa redação para reclamar da falta de infraestrutura. O nosso repórter Igor Calhan e o cinegrafista Ramon Moraes foram lá para conferir. Os veículos mal conseguem passar na Avenida Everton da Silva, principal do bairro Floresta Encantada, em Esmeraldas. Este motociclista arrisca a sorte. Aqui é muito ruim, as ruas tá devastada mesmo, realmente, tá precisando mesmo eles consertar, né? Porque tá muito buraco, não tem como, a gente quase cai. Tá muito ruim. A Jéssica também trabalha na rua. A autônoma vende pães há 2 anos. E a principal dificuldade é a precariedade do asfalto. Desde quando eu mudei para cá que a situação só piora. O Thales mora há 1 ano no bairro. Já teve prejuízos por causa dos buracos. E desde que mudou para cá, só vê a situação piorar. Chegando em casa, no período da noite, que a iluminação também é um pouco precária, nós caímos em um buraco muito grande e acabou empenando a roda, tendo problema na suspensão e, inclusive, foi impossível recuperar a roda. Nós tivemos que trocar a suspensão e comprar uma roda nova. Mas os problemas por aqui vão muito além dos buracos nas ruas. O bairro não conta com um sistema de rede de esgoto. E muitas vezes, toda a água suja das casas vem parar aqui na rua. Todas as casas aqui são com fossa e muitas vezes a fossa enche, a gente não consegue uma resposta da prefeitura para a limpeza dessas fossas e nós temos que arcar com a limpeza das mesmas. Diante dessa situação, alguns moradores até desviam o curso de água que vai para a fossa para não encher a fossa e essa água acaba caindo na rua, prejudicando ainda mais os buracos aqui. Os moradores até pouco tempo não tinham nem acesso à água potável. Cavaletes como este, sem hidrômetros, foram instalados. Mas, segundo a população, em algumas casas, a cobrança tem sido abusiva. Eu pago a taxa mínima de R$15, na minha casa já foi instalado o cavalete, mas tem alguns moradores do bairro que estão pagando entre R$60 a R$80. Ou seja, pagando esse valor sem ter o hidrômetro na casa da pessoa. Sem ter o hidrômetro. Não sei qual que é o critério que a Copasa está utilizando, mas estão pagando acima da taxa mínima. Com todos os problemas e a sensação de abandono, os moradores do bairro esperam apenas que a situação melhore o mais rápido possível. É bem desanimador. A gente vai desviando, vai vendo o que dá para fazer. Nós procuramos a Prefeitura de Esmeraldas, que nos enviou uma nota esclarecendo que está ciente da situação nesse bairro e informou que a Operação Tapa Buracos está em andamento, mas em ritmo mais lento por causa das chuvas e da falta de recursos, mas que o serviço atende o bairro Floresta Encantada toda quarta-feira. Sobre o problema na rede de esgoto, a Prefeitura disse que o responsável pelo loteamento desse bairro fez um acordo com o Ministério Público e a Copasa se comprometendo a construir a rede até 2021. Nós também conversamos com a Copasa e a empresa disse que assumiu o abastecimento de água em agosto de 2017. A instalação dos hidrômetros foi iniciada em janeiro deste ano e até a conclusão, as faturas são emitidas com tarifa fixa de R$ 15,29 para residências e R$ 22,93 para o comércio. Caso algum imóvel do bairro esteja recebendo fatura com outro valor, o cliente deve procurar a agência de atendimento da Copasa para fazer a verificação. E assim como fizeram os moradores do bairro Floresta Encantada, em Esmeraldas, eu te convido para você também mandar para nós a sua denúncia. Use o nosso BandZap. Faça vídeo, mande fotos para a nossa redação explicando a situação que está aí te incomodando e aos seus vizinhos. Anote o nosso número, é o 31 99 772 7663. Salve agora o número aí no seu celular para você manter contato com a gente. Sempre bem-vindo esse contato, hein?
Empresas estão se descuidando dos equipamentos de proteção individuais e dos treinamentos dos empregados e isso, está influenciando o aumento dos acidentes de trabalho. Só nos primeiros meses do ano foram gastos com o pagamento de benefícios em todo o país mais de R$1 bilhão. Em Minas, o número de casos passou de 23 mil. Segundo o Ministério do Trabalho, os números poderiam ser ainda maiores, mas as empresas deixam de notificar alguns acidentes para a alíquota de seguro contra acidentes não aumentar. Sabe quais são as ocorrências mais comuns dos trabalhadores? Inclusive as fraturas. Segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, apenas no primeiro trimestre deste ano foram emitidas mais de 150 mil CATs, comunicações de acidentes de trabalho, entre as quais 585 mortes foram constatadas. Só aqui em Minas Gerais, no ano passado, foram registrados 23.449 benefícios pagos por acidentes e adoecimentos de trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, um número elevado. Por isso foi criada a campanha Por um Brasil Sem Doenças e Acidentes de Trabalho, para sensibilizar a população quanto à necessidade da prevenção. A que se atribui o alto gasto com pagamento de benefício por afastamento? Ao pouco investimento das empresas e até um desconhecimento a respeito da legislação de proteção e segurança do trabalhador. Cristiane trabalha com serviços gerais e nessa função teve 3 acidentes de trabalho em 3 empresas diferentes. Ela conta como foi o mais traumático. Foi no restaurante que eu trabalhava como cozinheira e queimei com gordura quente nas pernas. Não foi eu que causei, foi causas do trabalho mesmo, que foi o acidente, né? Me deram todo o suporte, né? Que eu precisei, me deram atenção. A causa campeã de afastamentos por acidente de trabalho é fratura nos punhos ou mãos, seguido de fratura da perna, incluindo o tornozelo, e fratura do pé. Mas fratura do antebraço, dorsalgia e lesões no ombro também são muito comuns e é possível que esses números sejam ainda maiores, porque muitos trabalhadores não registram o acidente. As empresas, de acordo com o número de acidentes, elas podem ter que contribuir com o seguro de acidente de trabalho, né? E esse fator, ele aumenta percentualmente à medida que o número de acidentes aumenta na empresa. Então, nós entendemos que um dos motivadores da empresa não informar o acidente de trabalho ou não registrar esse acidente de trabalho na Previdência é justamente o aumento da alíquota do seguro de acidente de trabalho. No caso de adoecimentos, a subnotificação é maior ou não, treinador? Entendemos que sim, porque o adoecimento ele é muito mais complicado de ser vinculado ao ambiente de trabalho do que aquele acidente onde a pessoa tem uma mutilação ou algum tipo de fratura ou até mesmo a morte. Trabalhadores da rede estadual decidem continuar a greve que começou há 34 dias na educação. Houve uma assembleia na tarde de hoje e eles acertaram uma nova reunião para o dia 18 de abril. Na lista de exigências estão aí o pagamento do piso salarial nacional e o fim do parcelamento dos salários. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, cerca de 400 escolas estão com as atividades paralisadas parcialmente e outras 200 estão totalmente paradas. E você vai ver a seguir, dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública mostram que pelo menos 10 crianças e adolescentes desapareceram por dia no ano passado. A gente fala sobre esse problemão depois do intervalo. O IBAMA aplicou hoje 5 autos de infração que totalizam 72 milhões e 600 mil reais contra a mineradora Anglo American em razão de 2 vazamentos no mineroduto Minas Rio ocorridos em 12 e 29 de março. 947 toneladas de minério de ferro foram lançadas na região de Santo Antônio do Grama. O IBAMA ainda aguarda da empresa a apresentação do plano de recuperação de áreas degradadas. Por meio de nota, a Anglo American informou que ainda não recebeu os autos de infração do IBAMA e que irá realizar a análise assim que tiver acesso aos documentos.
E nós falamos agora de um grave problema social e de segurança pública que enfrentamos no Brasil e também aqui no estado, o desaparecimento de crianças e adolescentes. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública mostram que pelo menos 10 crianças e adolescentes desapareceram por dia no ano passado. Nem a metade deles foi localizada ainda. Na próxima reportagem, você vai ver que a família dos desaparecidos nunca perde a esperança. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública mostram que em 2017, a média era de 10 menores desaparecidos a cada dia em Minas. Considerando criança ou menor de 12 anos, ou seja, até 11 anos, a gente vê uma vulnerabilidade maior em razão da própria situação da idade, ou seja, ela não tem ainda uma vida social, ela não tem ainda ali uma liberdade tão ilimitada de ir e vir. O adolescente, na verdade, já existe aí uma exposição maior. No sentido de que ele já busca hoje as redes sociais, né? Ele já tem uma vida iniciada social. Os casos de desaparecimento de crianças e adolescentes, eles têm que ser notificados de imediato. O que é o desaparecimento? É a quebra da rotina. Todas as vezes que aquela criança sair do seu ciclo, do seu núcleo rotineiro, bem como o adolescente, essa notificação ela deve ser imediata, não tem prazo. No ano passado, 3.750 crianças e adolescentes desapareceram em Minas Gerais. Desse total, 48,9% dos menores foram localizados. Mas, de acordo com a polícia, estes números podem não refletir a realidade, já que muitos dos encontrados não retornam à delegacia para registrar o fato. É importante que a família, quando notifique o estado do desaparecimento, também informe, fazendo uma ocorrência da localização dessa pessoa, para que não haja aí uma subnotificação. Lourdes mora em Ibirité, na região metropolitana, e é mãe do Pedro Augusto Neves, desaparecido desde 2014. Na época, com 17 anos, o jovem saiu de casa num sábado à tarde e não voltou mais. O caso fez com que Lourdes se juntasse a outras mães no movimento Onde Estão Nossos Filhos. Esse grupo é um grupo de apoio, né? E a gente procura a dar assistência para os novos casos que acontecem, porque como a gente já passou por essa fase de aceitação e de ver que a gente precisa lutar e que a gente não pode perder a esperança, então a gente procura essas famílias para tentar ajudar elas, para dar a elas essa direção, esse norte do que elas devem fazer, de que forma elas devem fazer, o que elas não devem fazer, entendeu? Para poder tentar localizar essas pessoas. Há pouco mais de 20 dias, a filha adotiva de Dona Auxiliadora também desapareceu. Maria Gabriela Figueiredo, de 15 anos, saiu de casa para ir ao curso de inglês, como fazia toda semana, mas não retornou. A família já não sabe mais onde procurar. Eu fiquei 3 semanas andando direto, hospitais, ML, até para as casas dos outros. Minha filha, meus filhos já têm dado busca nos bairros, quem falou que eles falaram que viu, e já tem dado busca. Esse fim de semana mesmo, minha filha é até evangélica, coitada, passou bem dizer, até de 2 horas da madrugada, ela lá no baile funk, lá para ver se via ela, mas o esposo dela. E nada ainda. Enquanto os familiares continuam desaparecidos, a procura e a angústia pela falta de notícias seguem fazendo parte da vida destas mães. Fica essa angústia aí, a gente tudo angustiado aí, às vezes vivendo mais a troco de remédio, que inclusive a minha filha tem problema de saúde, coitada, tá vivendo dopada de remédio, que elas tudo gostam muito dela. A mãe legítima dela, que tinha contato com ela, que eu nunca cortei o contato da mãe dela, a mãe dela tá acamada, por causa dessa situação. Meu esposo, agora que deu uma melhoradinha, mas ele estava acamado também, que ele já tem problema, estava acamado também, então todo mundo no maior sofrimento. Então ela podia ter misericórdia e tirar esse sofrimento da família, que ninguém está aguentando mais o sofrimento. Quanta angústia. Hoje, gente, o portal coordenado pelo governo do estado traz uma lista com 2.103 pessoas desaparecidas. Anote o endereço para você consultar, é o desaparecidos.mg.gov.br. E se você souber do paradeiro de alguém, pode fazer a denúncia pelo telefone 0800 2828 197. E o assunto agora são os desrespeitos no trânsito aqui em Belo Horizonte, tanto dos motoristas em relação aos pedestres, quanto entre os próprios motoristas. Esse assunto mexeu com o nosso colunista Paulo Navarro. Olá, em pauta hoje, gentileza que gera educação urbana, que gera modo civilizado.
Em Miami, presenciei vários exemplos. Aqui, pedestres e ciclistas vivem morrendo atropelados por carros e ônibus. Faixa de pedestres no Brasil é luxo que pedestres encaram como favor, não como um direito. Damos aquela corridinha para não atrapalhar o motorista. Mesma tristeza quando você dá seta para mudar de pista numa via para conversão lateral. Seta em manobra que não toma mais do que segundos. A maioria dos motoristas segue a tradição da falta de educação. Como um cidadão que se acha e não dá bom dia em elevador ou no comércio. Não agradece, não pede por favor. Falta muita gentileza no Brasil. Gentileza que não é vista principalmente junto às leis de trânsito. Leis envolvendo velocidade, silêncio, consumo de álcool, faróis adequados, buzina, etc. O que se vê mesmo é uma impaciência estressada, generalizada. Isso tudo levado às estradas esburacadas, cheias de caminhões. Vira genocídio brasileiro, profissão sobrevivente. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, pediu a inclusão da análise da denúncia contra o senador Aécio Neves, do PSDB, por corrupção passiva e obstrução à justiça na Operação Lava Jato, na pauta da primeira turma do Supremo, na próxima terça-feira. Em março, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que o STF recebesse essa acusação, que aponta a ligação de Aécio e mais 3 pessoas com o empresário Joesley Batista. Os réus teriam recebido R$2 milhões de propina da JBS. A defesa do político afirma que ele foi vítima de uma situação forjada, arquitetada por criminosos confessos que, sob a orientação do então procurador Marcelo Miller, buscavam afirmar um acordo de delação premiada fantástico. As provas revelam que o empréstimo pessoal feito ao senador não envolvia dinheiro público ou, como reconheceu a própria PGR, qualquer contrapartida. Assim, inexiste crime ou ilegalidade na conduta de Aécio, segundo a nota. E depois do intervalo, você vai ver uma série de flagrantes do transporte clandestino de passageiros aqui na capital. Os peroeiros conseguiram liminares na justiça e continuam realizando o transporte. O transporte clandestino de passageiros é uma realidade. Um telespectador denunciou o assunto e nós fomos às ruas de BH mostrar o que está acontecendo. Essas imagens mostram 2 mulheres desembarcando de uma van que estaria fazendo o transporte irregular de passageiros. A denúncia partiu desse telespectador da TV Band Minas, que enviou o vídeo e prefere não ser identificado. De acordo com o telespectador, os motoristas, que na maioria das vezes usam vans, vêm da BR-040 e passam por bairros da região noroeste de Belo Horizonte, como Califórnia e aqui, Coração Eucarístico. Além da prática irregular, o telespectador também denuncia que sequer as vans estão em bom estado de conservação e que os motoristas praticam várias infrações de trânsito. Eu vejo muito trafegando pelo acostamento, principalmente nas BRs, né? Pegando vantagens, né? Que é, por exemplo, você está ali esperando você passar em determinado cruzamento. Eles vêm simplesmente, entram na sua frente e te fecha e vai e passa, né? Até mesmo trafegando pela contramão, né? Às vezes o trânsito está agarrado em determinado lugar, eles entram na contramão para poder chegar mais rápido no seu destino, entendeu? Um fato interessante que eu vi um dia, uma van que estava toda caindo aos pedaços, até remendada com fita, entendeu? As lanternas, entendeu? Foi uma das que me chamaram bastante atenção, foi isso. A nossa equipe também flagrou esta van embarcando passageiros e esta outra oferecendo o serviço. A Polícia Militar afirma que fiscaliza o transporte irregular na capital e trabalha em parceria com a BH Trans e o DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Nas operações que estão esses 2 órgãos, é aplicado tanto o decreto do município quanto a lei estadual. Mas essa lei e o decreto são questionáveis através das liminares, né? Então, nós só podemos aplicar o Código de Trânsito. Já o DR, por meio de nota, afirma que o que impede uma fiscalização mais efetiva é o grande número de liminares, permitindo a livre circulação desse meio de transporte. Só de 2011 a 2017 foram concedidas cerca de 3.000 liminares aos motoristas irregulares em várias regiões do estado. O órgão ainda afirma que recorre de todas as liminares recebidas. Infelizmente, boa parte da população ainda insiste em utilizar esse serviço, que na maioria das vezes
são veículos em mau estado de conservação, que não primem pela segurança, não passam por uma vistoria, né? Uma vistoria prévia ali para ver sistema de freio, não tem todos os equipamentos obrigatórios, né? Então, quer dizer, coloca em risco, abre mão da segurança própria, infelizmente. A senhora usaria um transporte clandestino? Abriria mão da segurança para pagar um pouco mais barata a passagem? Nunca usei. Não gosto de usar, porque eu acho que a segurança está em primeiro lugar, né? Apesar do nosso ônibus ter muita segurança, muito ruim, mas, felizmente, se acontecer algum acidente ali, a gente está segura, né? Eu quero é segurança, e segurança só vou encontrar em coletivo. Eu não vou encontrar uma segurança numa van clandestina. Quem for flagrado pelo DR fazendo transporte irregular pode ser punido com a apreensão do veículo e o pagamento de multa de mais de R$ 1.600, sendo que a multa pode dobrar em caso de reincidência. Já a Polícia Militar pode multar o motorista em mais de R$ 130, além de punir com a perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Uma infração de natureza média, né? É até uma multa relativamente pequena, que não prevê a apreensão do veículo, somente desembarque dos passageiros. O DRMG, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, nos informou que em março deste ano, em 14 ações de fiscalização, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual na Grande BH, foram autuados 35 veículos fazendo transporte clandestino. 25 deles foram apreendidos. Já na área central da capital, em parceria com a PM e com a BH Trans, foram 7 ações, 15 veículos autuados e 10 apreendidos. Nós também conversamos com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para tentar entender por que tantas liminares são concedidas aos peroeiros e ouvimos que cada liminar depende dos argumentos usados pela defesa e que podem ou não ser aceitos pelo juiz. Não há um posicionamento oficial do tribunal sobre o assunto. E agora, quem quiser denunciar transporte clandestino pode ligar para o telefone 155, usando a opção 6, ou então enviar uma mensagem para o e-mail atendimento@dr.mg.gov.br. Nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e amanhã estaremos juntos mais uma vez. Até lá e boa noite.